Iniciou a gravação. Bom, então, dando continuidade, né? E por que a gente faz análise química? Qual a importância dessa análise química de solo? Né, a gente tem um quadro aqui com o mapa do Brasil e mostra, né? Esse vermelho aqui são as áreas com baixa fertilidade, principalmente acidez elevada. Então, se a gente for ver aqui, praticamente o Brasil é um país que tem um solo que ácido. Galera, isso é por acaso? O que vocês acham? Aí a gente tem que voltar um pouco lá nas primeiras disciplinas de solo, a gente tem que voltar um pouco lá na pedologia, né? A gente tem condições, na maior parte do nosso país, condições do quê? Do intenso intemperismo. Você tem uma alta precipitação pluviométrica, você tem uma alta temperatura, você tem uma alta infiltração, né? Você tem áreas com uma grande drenagem desse solo, uma alta drenagem desse solo. Isso tudo favorece o quê? As reações do intemperismo, tá? E aí as reações de intemperismo, elas estão associadas ao quê? Principalmente a perdas, transformação, né, de minerais primários em minerais secundários, transformação de rocha em solo, e também estão associadas ao quê? A perdas de base. Quem são essas bases? São justamente os nutrientes, principalmente ali cálcio, magnésio, sódio, potássio, né? Não sódio como nutriente, mas como para algumas plantas ele acaba sendo necessário, mas para a maioria das plantas não. Mas esses elementos são o quê? São as bases. E essas bases, quando elas são perdidas, elas vão fazer com que esse solo, nesse solo, quando ocorre essas perdas de base, a perda desses nutrientes, vão diminuindo o pH, tá? O que vai começar a ter um excesso de hidrogênio e por isso ocorre o quê? A diminuição do pH. Então a gente tem solos o quê? Com alta acidez. Associado a esse baixo valor de pH, a gente tem o quê? Um elevado teor de alumínio trocável. Então, por essas condições, pelas condições naturais, pelas condições de formação dos solos aqui no Brasil, a gente tem essa situação. Associado a isso, a gente também tem o quê? Com esse alto intemperismo, a gente tem uma intensa essa transformação de minerais primários e minerais secundários, ela é de forma muito intensa. E aí a gente tem na fração argila altos teores de argilominerais conhecidos como os óxidos e as caulinitas. Então a gente tem grandes teores na fração argila dos minerais óxidos e caulinitas, que apresentam o quê? Uma baixa CTC. Solos altamente temperizados, altos teores de óxido de caulinita, que apresentam uma baixa CTC. Então, a gente observa que a maior parte dos solos brasileiros eles estão no ambiente ácido, associado a uma baixa CTC. Por conta de quem? Por conta da fração argila em contraste com grandes teores de óxido e caulinita. Além disso, você vai ter o quê? Você tem um solo com uma baixa CTC, e aí a CTC, que são as cargas que estão nesse solo, elas vão estar ligadas principalmente a quem? As bases? Não, aos componentes de acidez, tá? Principalmente o quê? A hidrogênio e alumínio. Então, quando a gente vai fazer a proporção de bases para a quantidade de cargas presentes nesse solo, a gente vai ter uma baixa proporção. Traduzindo isso, a gente pode traduzir para V%. O que seria o V%? Seria a quantidade de bases presente nas cargas do solo. Tá? Como que é feito esse cálculo? Soma de bases dividido pela CTC vezes 100. Galera, precisa decorar essa forma? Óbvio que não. Basta vocês entenderem o sentido, o significado do V%. Então, V% ele vai representar a quantidade de bases presente na CTC do solo. E aí, vocês acham que nessas condições de alta acidez, vocês acham que a CTC do solo vai ter grande quantidade de base ou pouca quantidade de base? Baixas quantidades de base. Baixa quantidade de base. Então, V%, vocês acham que vai ser alto ou vai ser baixo? Baixo também. Vai ser baixo. Então, a gente tem uma situação em que o nosso país, por condições naturais, isso é em função do produtor manejo? Não, galera, isso é uma condição que natural. As condições naturais faz com que o nosso solo
sejam altamente intemperizados, apresentam uma elevada acidez, uma baixa CTC, e associado a isso a gente vai ter o quê? Um V% baixo, uma saturação por base baixa. Ou seja, se a gente quer produzir no Brasil, a gente precisa fazer o quê? Calagem. Calagem, gessagem, adubação. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer a correção do solo. Tá? Esses dados aqui eles não estão atualizados, beleza? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, a gente quer produzir, a gente tem que trabalhar o quê? Tem que fazer a correção. De que maneira? Calagem, gessagem, adubação. Aí a gente vai ver o consumo de fertilizante, né? O consumo de adubos que vai ocorrer aqui no Brasil. A gente vê na Holanda, em torno de 790 quilos por ano. Alemanha, 431 quilos por ano. Estados Unidos e China, 105 quilos por hectare ano. Rússia, 810 quilos por hectare ano. Argentina, 3 quilos por hectare ano. E a gente vai fazer essa avaliação no Brasil. Olha a média brasileira, 51 quilos por hectare ano. Galera, isso é um resultado, é um valor que é baixo, relativamente baixo. Para uma situação que a gente tem isso aqui, esse cenário, é extremamente baixo. E aí você fala assim, professor, mas a gente tem grandes produtores e aí a gente tem a tecnificação dessas fazendas é elevada. Né? Então, a gente tem o quê? Maiores aplicação. Com certeza. Mas se a gente for ver em termo de área nacional, tá? Tirando esses grandes grupos, essas grandes fazendas, tá? A gente tem o quê? Mesmo assim, uma baixa aplicação. Tá ok? Para as grandes culturas, as maiores aplicações ficam em torno de 94 quilos por hectare ano. Tranquilo? Isso demonstra o quê? 45% da área cultivada no Brasil não é adubada. Ou seja, a gente tem um mercado muito grande pela frente. Tá ok? E aí, quais são as causas dessa baixa adubação? Seria análise de solo? Seria uma questão cultural? Seria uma questão financeira? Eu acho que isso aí seria um curso só para discutir essa relação. Tranquilos? E qual a implicação disso? A gente tem aqui o desenvolvimento, tem aquele gráfico clássico, que é a produção versus a disponibilidade de nutriente. Se a gente tem uma baixa disponibilidade de nutriente, a gente vai ter uma baixa produção. A partir do momento que a gente vai aumentando essa disponibilidade de nutriente, a gente vai tendo uma resposta da planta. Tá? Até chegar um ponto que a planta atingiu o máximo, né, o máximo do potencial genético ali em termos de produtividade, a gente vai atingir esse máximo, tá? Não tendo necessidade da gente fazer essa adubação, tá ok? A não ser que a gente faça adubação de correção. Então, se eu tenho no Brasil baixa disponibilidade de nutriente, que eu mostrei com aqueles quadros anteriores, a gente tem, obviamente, que fazer o quê? Aumentar essa disponibilidade. De que maneira que a gente aumenta essa disponibilidade? Da forma mais direta, da forma mais tradicional, fornecendo através da adubação, tá ok? Ou fornecendo através da técnica de calagem. Tranquilos? Dúvidas? Esses dados aqui eu gosto sempre de mostrar nas minhas aulas, eu peguei com o professor Zonta, né, de fertilidade aí da Rural. Eu acho muito interessante porque na prática, a gente nem sempre consegue obter aqueles resultados da teoria. Por exemplo, numa experimentação, a gente tem lá 100% da produção. Tá? A gente vai ter diferentes níveis. No campo, as condições são diferentes do que, às vezes, um experimento dentro de uma casa de vegetação. Então, a gente vai ter o quê? Um decréscimo em termos de produtividade. Tá ok? E aí, galera, isso no campo, se a gente manter as condições a mais ideal possível, tá? Do jeito que a gente tem em termos de manejo, muitas das vezes a gente não encontra esse manejo de forma adequada. Então, a produção ela acaba o quê? Caindo e muito, como demonstra esse experimento. Alguém aí já ouviu falar daqueles campeonatos de produtividade?
Eu já. Sim, sim. Já ouviram? E aí, para soja, o campeão, quanto que deu? Quanto que o campeão ganhou? Quantas sacas de soja por hectare? Eu acho que no Paraná, se eu não estou errado, do ano passado foi 144. 144 no Paraná. E aqui, vocês já viram? Já 200 sacas de soja por hectare? Galera, e a média? A média produtiva, vamos supor aqui do Mato Grosso, quanto que vocês acham que é? Que o produtor, quando consegue, ele fica rindo, de orelha a orelha. 58, 60, 70, geralmente. 70, geralmente. Olha só, no campeonato o cara conseguiu 200 sacas de soja por hectare. O cara não, o produtor. E aí é divulgado. Quando você vê as empresas de semente, elas colocam, né, uma alta produtividade, podendo chegar a 100 sacas de soja por hectare. Só que, galera, infelizmente no campo, dificilmente a gente vai conseguir isso. Por quê? Porque as condições não são controladas. A gente não consegue controlar todas as situações. E muitas das vezes, o que acontece? A gente faz uma recomendação e fala para o produtor, e uma coisa básica, que é o calcário, a calagem. Você tem que aplicar 4 toneladas de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. O produtor, nossa, mas 4? Não, é muito, vou aplicar só uma. E aí você, com uma coisa que é simples, uma coisa básica, você já está perdendo. Você tem que aplicar tantos quilos de N, tantos quilos de P2O5, tantos quilos de K2O. Não, isso aí é menos, vou aplicar isso aí menos 3. Então, assim, às vezes a gente faz a recomendação e às vezes por uma questão simplesmente cultural. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, em 2014, eu sempre ouvia: a área nova tem que produzir arroz. Toda área nova tem que produzir arroz. Alguém já ouviu falar nisso? Sim. Sim. Área nova. E eu cheguei e falei, nossa, mas o que deve ser isso? Será que é algum ritual, alguma coisa? Por que a área nova... E aí eu comecei a ver, não, porque o produtor fala que não vai fazer correção e aí trabalha com arroz, a gente tem solos, principalmente aqui no centro-oeste, né, altamente intemperizados, grandes teores de óxido, acidez lá em cima, teor de alumínio trocável elevado. A cultura do arroz é uma cultura tolerante ao alumínio, a essa acidez. E aí eles trabalhavam nessa cultura, colhiam, vendiam, e aí depois que iam fazer a correção. Eu comecei a questionar, mas por que não faz a abertura da área, faz a correção e já pode entrar com a soja? Não, gente, se você fizer a correção, não tem problema nenhum. Então a gente via que isso era uma questão mais o quê? Cultural do que técnica. Já era uma questão cultural. Oi? Será que isso aí não está relacionado ao fato de que áreas novas, a saturação por base ela vai estar muito alta por conta de um acúmulo muito grande de matéria orgânica no solo? A saturação, nessa assim, situação... o pH e tal. Não. Porque, assim, esses dias eu estava conversando com o professor, ele falou que em áreas recém-abertas o pH ele tá alto e tal, aí, tipo assim, você tem que plantar culturas até ele se normalizar, até ele abaixar um pouco. Olha, dependendo, se você fizer análise ali, você não vai encontrar. É até interessante quando você abre uma área nova, você tentar manter esse manejo para essa matéria orgânica continuar elevada. O que a gente vê normalmente? É justamente o contrário. A elevação de matéria orgânica nessas áreas mais antigas, né? Através do plantio direto ou através do cultivo mínimo, né? Que é justamente elevação. Se você já tem um teor mais elevado numa área nova, o que significa? Você tem que tentar manter aquela condição, uma condição mais ideal para o cultivo, revolvendo o solo
assim, com a menor quantidade possível, menor interferência possível no revolvimento do solo, tá? E assim, a gente tem que lembrar que, ó, naturalmente a gente tem essa situação aqui, ó. Então, uma área nova, ela acaba se mantendo um equilíbrio, tá? Você tem um equilíbrio nessa área nova, mas esse equilíbrio não significa que você vai ter altos teores de nutrientes. Até porque, se você for ver a vegetação, principalmente se for aqui na região do Cerrado, se você for ver, são vegetações que assim não vão te dar tanta matéria orgânica. Naturalmente, essa vegetação não vai te dar altos teores de matéria orgânica, como comparado, por exemplo, com uma floresta ou uma mata atlântica. Beleza? Então, naturalmente, você tem uma situação que é de elevada acidez. Então, entra com arroz, por quê? Porque o arroz é tolerante a essa acidez. Ele é tolerante a esses valores de alumínio trocável mais elevado. Isso, exatamente. Aí você entra com o arroz para dar uma controlada ali nos níveis, né? De alumínio, mas se você fizer a correção com a calagem, você zera esse alumínio trocável, eleva cálcio mais magnésio. Então, você poderia entrar com a cultura de interesse. Beleza? Beleza, professor, entendi. Vamos lá. E aí a gente tem o quê? Para contornar essa situação, você sabe que naturalmente os solos apresentam baixos teores de nutriente, você precisa fazer o quê? A avaliação da fertilidade do solo, para saber o quê? Se precisa ou não fazer a correção. Tá? Uma pergunta uma vez, um advogado, conversando com um advogado, ele virou para mim e falou assim, nossa, Márcio, os solos do Brasil eles são altamente produtivos porque eles têm grande quantidade de nutriente, a fertilidade desses solos são elevadíssima, né? E eu olhei para ele e falei assim, não, lógico que não. Ele falou, mas por que a produtividade aqui no Brasil é elevada? Naturalmente, não são, mas se vocês forem fazer avaliação em algumas propriedades aqui, vocês vão ver que, se bobear, vocês não precisam nem fazer adubação, tá? Vocês vão fazer uma adubação de manutenção, ou aquilo que a planta extraiu, tá? Então, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado com relação a isso. Beleza? Quando eu falo que são solos ácidos, baixos teores de nutrientes, eu estou me referindo a esses solos uma condição natural, tá? Não uma condição que já foi feita uma modificação. Tem algumas regiões que os teores de potássio, para vocês terem uma ideia, são tão elevados que os produtores não estão aplicando mais o potássio, porque já está interferindo de forma em que você tem não uma deficiência de potássio, mas você está tendo um excesso de potássio que está inibindo, está alterando o potencial osmótico, alterando o potencial hídrico, e as plantas estão tendo dificuldade na absorção de água. Dependendo da região, isso não tem problema, porque chove bastante, esse potássio vai ser lixiviado, mas se a precipitação for baixa, você pode ter problema de salinização nessas áreas. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Para se fazer uma avaliação da fertilidade do solo, um dos princípios mais utilizados é através da análise química de terra. Tá? Essa análise química de terra ela precisa de algumas etapas para ser realizada. Tá? Então, você tem a etapa inicial, que é a amostragem, a gente chegou a discutir um pouco sobre a importância dessa amostragem. Tá? Depois, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre a amostragem, em um outro momento a gente pode conversar. Depois dessa amostragem, envia essas amostras para um laboratório, vai ocorrer o quê? O preparo dessas amostras, né? Então, essas amostras elas precisam ser padronizadas. Imagina vocês, eu tenho uma amostra com um teor de umidade de 40%, tenho 100 gramas de uma amostra com teor de umidade de 40%. Quantos por cento de água eu vou ter? Ou melhor, quantos gramas de água eu vou ter? Vou ter 40 gramas de água. Então, solo eu vou ter apenas 60. Ao mesmo tempo, eu tenho uma amostra com um teor de umidade de 80%. Então, olha só a diferença. A massa de água que vocês vão estar colocando naquela amostra, que vocês estão analisando, vai influenciar nos resultados de vocês. Por isso que a gente deve preparar e padronizar essas amostras. Depois do preparo e padronização dessas amostras, a gente tem a extração,
Então, a gente vai utilizar soluções extratoras para extrair esses nutrientes. Depois que a gente extrai os nutrientes, a gente vai fazer o quê? A determinação ou a análise da concentração desses nutrientes presente naquela solução que a gente extraiu, tá ok? Presente naquela solução extratora. Após esses resultados, né, a gente vai fazer os cálculos, vai colocar esses resultados em planilha. Após esses resultados planilhados, a gente vai ter o quê? A interpretação e, por fim, a recomendação desses resultados. Tá? Então, a gente tem o quê? Uma cadeia. A gente tem uma sequência de etapas que a gente deve cumprir. Tá ok? Todas elas são importantes e não existe uma mais importante que a outra. Tá? A gente tem que tomar cuidado em todas essas etapas. Tá ok? Quais são os fundamentos? Esses fundamentos dão através da solução extratoras, já chegamos a conversar a respeito disso. Essas soluções extratoras, elas são estudadas, tá ok? São soluções que vão simular aquilo que a planta vai absorver, ou seja, aquilo que está disponível para a planta. Para se trabalhar essa solução hoje, a gente vai escolher aquelas que já são comprovadas, essa correlação, e que já foram calibradas. Tá? Por quê? Para se fazer esse estudo de qual a solução e qual a concentração a ser utilizada, existe primeiro uma seleção do método, tá? Foi feita uma correlação. Essa solução aqui, existe uma correlação com o que a planta consegue absorver? Existe, beleza. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a calibrar. E aí, depois que houve a calibração dessas soluções, é que elas vieram, então, como protocolos, vieram para esses manuais de análise de solo. Tá? Okay? Então, não surgiu ela do nada, foram feitos estudos. Tá? Hoje, é a que nós temos de melhor no mercado, tá ok? O que é mais utilizado no laboratório. Elas são perfeitas? Não. Elas precisam ser melhoradas? Com certeza. Tá ok? Existem grupos de pesquisa, existem empresas que buscam constantemente melhorias em relação a essas análises. Mas o que a gente tem hoje disponível são essas metodologias. Tá ok? Acho que a gente vai discutir com vocês algumas delas. No Brasil, a gente tem alguns grupos, né, divididos em algumas categorias. Eu mostro 2 categorias aqui para vocês, que são aqueles que são utilizados extrator Melich e solução de KCl, e tem aqueles que são utilizados as resinas e DTPA, como soluções extratoras. Tá ok? Isso é de extrema importância vocês entenderem, porque a interpretação que vocês devem fazer, vocês devem saber qual que é a solução extratora, tá ok? Não adianta vocês fazerem interpretação de um resultado, por exemplo, eu vou interpretar o resultado de resina de uma amostra de solo que foi extraída com Melich. Tá? Mais uma vez, aí vem o quê? O princípio da regionalização. Vocês devem tomar muito cuidado com isso. Tá? Toda análise que a gente recebe de laboratório, lá embaixo, vocês vão ver lá, cálcio, magnésio, alumínio trocável extraído com KCl. H mais Al extraído com uma solução de acetato de cálcio a pH 7. Fósforo disponível, extraído lá com resina ou extraído com Melich, tá ok? Micronutriente, extraído com DTPA, cálcio, magnésio, extraído com DTPA. Então, vocês vão ver, assim, é de extrema importância vocês identificarem. Mandou para o laboratório analisou, vocês vão observar lá qual foi a metodologia utilizada. Todo laboratório, ele envia essa informação, que é justamente para quê? Para vocês fazerem a interpretação justamente com a metodologia utilizada como na extração dos nutrientes. Tá ok? Por quê? A gente deve sempre obedecer o princípio da regionalização. Não adianta a gente querer trabalhar com uma metodologia em que foi extraído, ou vou interpretar uma metodologia onde, na realidade, foi extraído com
outra metodologia. Um exemplo bem prático, isso eu já visualizei, eu já presenciei uma situação. A gente estava aqui no Mato Grosso, e aí foi feito análise de solo, foi mandada essa análise de solo para fazer lá em São Paulo. Em São Paulo existe uma metodologia, você pode chegar para o laboratório e falar, eu quero que vocês utilizem esses extratores, tá? Independente do lugar que vocês forem mandar fazer essas análises. Aí foi feito lá em São Paulo, e lá em São Paulo eles utilizam a metodologia do IAC, né? Que utiliza como resina e DTPA. Nessa metodologia, foi feita a coleta aqui no Mato Grosso, numa fazenda do Mato Grosso, foi enviado para fazer um laboratório de São Paulo, não tem problema nenhum em fazer isso, tá ok? Só que lá em São Paulo eles utilizaram uma metodologia que é preconizada para o estado de São Paulo, não é a metodologia que é preconizada para cá. Eu não posso utilizar a metodologia lá de São Paulo e interpretar com as tabelas aqui do Mato Grosso. Por quê? São metodologias diferentes. Tá ok? São coisas diferentes. Existe uma que é mais certa, outra que é mais errado? Não, galera. Não existe o certo e o errado. Não existe uma mais certa e uma mais errada. Tá? Existem aquelas metodologias que foram realizados estudos para aquela região, existem aquelas correlações, tá ok? Por isso que vocês devem obedecer esse princípio da regionalização. E aí, a tabela de interpretação que foi utilizada para fazer não foi nem aqui do Mato Grosso, nem de São Paulo, foi utilizada uma tabela de Minas, a quinta aproximação. Olha só a loucura. Estou no estado, mandei para um outro que fez a metodologia que não é preconizada aqui no estado e trabalhei com uma interpretação para uma tabela que não é nem do estado onde foi feita, foi determinada a análise solo, nem de onde é a fazenda. Eu trabalhei com uma tabela completamente diferente. E vocês acham que isso não acontece? Acontecem e muito. Tá ok? Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Galera, princípio da regionalização. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Pode ficar à vontade. Não? Aqui tem alguns extratores, né, para alguns elementos que a gente tem no solo. No Brasil, a gente tem diferentes metodologias, tá? Mas as mais utilizadas eu vou comentar com vocês. Como, por exemplo, a gente tem as resinas de troca, que é muito utilizada lá pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? Que é o que preconiza para o estado de São Paulo. Nós temos Melich, que é bem utilizado assim, para o Brasil inteiro, né? Com exceção de São Paulo, se eu não me engano. Depois tem uma tabela que demonstra lá quais os estados que acabam utilizando no final da apresentação. E tem Melich, que é preconizado pelo manual lá de análise da Embrapa, tá? Que a Embrapa acabou fazendo a nível nacional. Extratores de cálcio, magnésio e alumínio trocável, o mais utilizado são sais neutros, né? Aqui a gente trabalha bastante com KCl, até extratores de micronutrientes. Alguns lugares trabalham com Melich, DTPA, ácido diluído, EDTA, alguns trabalham com água, tá? Mas a maior parte ou trabalha com DTPA ou trabalha com uma solução também de dupla ácida, como o Melich, tá? E a gente tem também um dos componentes do solo, né? Um dos componentes lá dos parâmetros derivados, que é a acidez potencial, que é o H mais Al, que é extraído com uma solução de acetato de cálcio corrigido a pH 7. Beleza? E aí, galera, qual utilizar? O que vocês acham? Qual solução que a gente vai utilizar? Posso, professor? Pode, fica à vontade. Meu nome é Bruna, primeiramente. Assim, em questão de em fósforo, por exemplo, eu tinha até falado bem lá no começo, né, da aula. Eu acredito assim, né? Tem gente que defende os dois lados. Por exemplo, em fósforo, eu acredito que o Melich
seria ideal para abertura de onde está sendo aberto novas áreas. E o resina, por exemplo, seria onde já tem áreas que já estão com uma identidade do solo construída, já tem um histórico, mais ou menos isso, na questão do fósforo, né? Eu penso. É isso. Você não está assim, você não está errada, tá? Isso demonstra assim que você tem o conhecimento e você tem os questionamentos. E isso é interessante, tá? Quando eu falo para vocês que cada um de vocês é um pesquisador, eu estou me referindo justamente a isso. Então, você pode fazer trabalhos de correlação e testar essa sua teoria onde você está trabalhando, na fazenda que você está trabalhando, na área que você está trabalhando, tá ok? Mas, assim, nessa escolha, num primeiro momento, qual utilizar? A gente vai testar todos? Não. O principal que vocês devem fazer é o quê? Aqueles que apresentam curva de calibração existente, aqueles que demonstraram que houve correlação entre o resultado obtido com a cultura. Tá ok? Que a gente não está simulando o que a cultura vai absorver, o que as plantas vão absorver. Então, não adianta a gente pegar uma solução que seja forte demais, que seja fraca demais, que seja mais barato, que seja mais caro. Não adianta a gente pegar se não existe uma correlação e que esses dados não houve uma comprovação de que existe essa correlação e não foram comprovados essa correlação com o que a planta consegue absorver. Por isso que a gente sempre deve pensar o quê? No princípio da regionalização. Você nunca vai errar, tá? Por quê? Porque teve grupos de pesquisa, teve trabalhos de pesquisa, justamente para comprovar essa correlação. Então, quando uma metodologia é aplicada a uma determinada região, principalmente por órgãos oficiais, instituições de pesquisa, você tem o quê? Alguém fez esse teste, tá ok? Alguém fez esse teste. Então, para essa região aqui, qual foi o teste? O teste foi a solução extratora X. Então, eu recomendo vocês justamente o quê? A buscar essa solução extratora X. Significa que ela é a correta, ela é a mais certa? Mais uma vez eu falo para vocês, não existe isso, tá? E aquilo, nada impede vocês de ir testando outras metodologias, beleza? E para isso, como que é feito? Existe o quê? Existe curvas de calibração, tá? Por exemplo, a gente tem uma aqui que mostra o rendimento relativo com teor do nutriente. Então, você tem lá, fez a avaliação do nutriente, qual o teor do nutriente presente no solo com esse extrator? Esse extrator, ele extraiu X. Posto esse resultado, esse X aqui, a planta que foi cultivada nesse X, quanto que ela produziu? Produziu 40%. Então está muito baixo. E aí a gente tem o quê? Diferente faixa de nutrientes presentes no solo. Daí surgem aquelas faixas de consumo adequado, zona adequada, zona de toxidez, zona de deficiência, deficiência oculta, deficiência visível. Isso foram gerados a partir do quê? A partir de trabalhos. E aí, de acordo com esses resultados, foram feitos outros trabalhos justamente para o quê? Para calibrar a adubação. Então, você tem aqui uma adubação, por exemplo, de correção, onde você tem teores baixos, ou seja, você não vai conseguir disponibilizar nutrientes suficiente para que você tenha o máximo do potencial genético dessa planta. Então, a gente chama essa adubação de correção. Muitos, eu não concordo muito com esse termo, mas muitos utilizam a adubação do solo, né? Você faz adubação para a planta, não para o solo. E muitos acabam utilizando, você vai adubar o solo para que depois que o solo saturar é que você vai adubar a planta. Tá? Então, significa o quê? Você tem que aplicar uma quantidade muito elevada, você não vai conseguir aplicar essa quantidade tão elevada, porque muitas das vezes não é economicamente viável, então você faz uma adubação de correção, obtém uma certa produtividade e com o passar dos anos você vai corrigindo até chegar a um ponto que você vai ter uma faixa adequada, em que os teores vão ser altos. Tanto que aqueles que trabalham ou já fizeram a disciplina de fertilidade,
nos manuais de adubação, eles fazem essa classificação. Qual é o teor, principalmente de fósforo? De acordo com o teor de matéria orgânica, alguns utilizam matéria orgânica, outros utilizam matéria orgânica e percentual de argila, outros utilizam apenas o percentual de argila. De acordo com o teor de argila e com o teor de fósforo presente nessa solução, eu classifico o solo como o teor de fósforo no solo como muito alto, como alto. Beleza. Então, quando ele está muito alto, eu vou fazer o quê? Uma adubação de manutenção. Então, eu vou adicionar para o solo, né, entre aspas, e para a planta. Eu não preciso primeiro fazer a correção, porque os teores estão altos. Se eu tiver numa situação em que está muito baixo ou baixo, eu não vou visar o máximo da produtividade, eu não vou visar altas produtividades, porque eu tenho que fazer essa correção aos poucos. Tá? Com o passar dos anos, os teores vão se elevando até eu chegar a uma situação em que tem um teor alto ou muito alto, e aí eu vou ter o máximo da produtividade. Beleza? Dúvidas? Posso continuar? Professor, eu tenho dois apontamentos. Sim. Por exemplo, às vezes pode ser que quem vai escolher a forma... Pode ser o produtor. O produtor, se ele já entende, né? Da parte da fertilidade dele, por exemplo, ele pode escolher, eu quero que seja feito com pH em água, pH em cloreto. Porque para ele pode ser que isso seja melhor, né? Às vezes a gente tem que respeitar a escolha do cliente, do produtor. Uma dúvida que eu tenho é que, assim, eu não tenho convivência em laboratório, né? A minha parte é bem depois do laboratório que eu faço, mas eu quero saber como que é feita a mensuração de carbono orgânico. Uma vez que a gente, quando recebe os laudos de solo, tem essa parte de matéria orgânica e carbono orgânico. Sabendo que a gente pode mensurar hoje em dia carbono orgânico por carbono, né? Por espectroscopia, por exemplo. Isso. Como que é feita essa mensuração de carbono em laboratório? É feito lá o carbono, e aí existe uma equação em que você entra com esse valor do carbono na equação, e aí você tem o teor de matéria orgânica. Hoje em dia, já se sabe que apenas o teor de carbono, que esse carbono seria o carbono orgânico total do solo. Tá? Hoje em dia, sabe que não é importante apenas o carbono orgânico total, e sim a forma como esse carbono está presente no solo. Dependendo da forma que ele esteja, se ele está se é um carbono, por exemplo, na forma de substâncias úmicas, se está na forma de umina, na forma de ácido fúlvico, ácido úmico. Então, existe essa diferenciação. Mas, hoje, os laboratórios, normalmente, eles não fazem essa diferenciação, eles fazem apenas o carbono orgânico total. E esse carbono orgânico total, ele pode ser feito por ICHN, que é um equipamento que é caro, tá? Não é qualquer laboratório que vai ter, você coloca uma amostra de solo, né? Existe a quantidade, todo o procedimento, aí coloca como se fosse um forno, e aí você tem a obtenção desse valor. Não só do carbono, né? Que é CHN, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Isso, nitrogênio. Normalmente, nos laboratórios é feito através de uma reação com dicromato. Então, aí você vai quantificar o quanto de dicromato foi consumido, e aí você determina que esse consumo do dicromato foi feito por quem? Pela matéria orgânica. Então, o quanto que a matéria orgânica reagiu. Então, é uma forma, como que eu posso dizer? É uma forma indireta. Não sei se era isso que eu entendi a sua pergunta dessa maneira. Não, é exatamente isso, professor. Obrigada. A forma como que é. E assim, você falar do produtor. O produtor, às vezes, ele já tem um conhecimento da propriedade dele. Mas, assim, existe alguns momentos que você, como técnica, você tem que impor. Tá? Então, o produtor ele pode chegar para você e falar assim, eu quero que faça análise X para mim. Beleza, mas por quê? Por que você quer? Que muitas das vezes é uma questão assim, apenas de ouvir falar. Eu ouvi falar. Por exemplo, eu já vi muita gente criticar o Melish. É impossível, não sei como que alguém consegue fazer a interpretação por Melish e não faz por resina. Então, assim, se for bom
o Brasil inteiro fazer de resina, era para os órgãos oficiais falarem para todo mundo fazer de resina. Se Melish é tão bom assim que é para todo mundo usar, por que os órgãos oficiais para o Brasil inteiro não recomendam utilizar Melish? Tá? Então, às vezes, é de tanto falar. Tá? Eu procuro não influenciar, por exemplo, os alunos aqui da Unemate de solos. Tá? Eu tenho alguns questionamentos, tenho algumas coisas, mas eu procuro não influenciar os alunos. Tá? Eu procuro deixar eles sempre com a cabeça meio que aberta para justamente o quê? Para justamente buscar as informações. Tá? Mas a gente já tem algumas situações em que são falados, você tem que fazer de tal maneira. Não é assim, não é porque eu aprendi desse jeito, não é porque eu ouvi falar desse jeito que a gente tem que fazer. Tá? Então, assim, o produtor ele tem o conhecimento, beleza. Mas se você sentir que ele está sendo equivocado, você deve dialogar. Tá? Conselho que eu dou, já vai dialogar sempre de boa. Tá? Porque muitos produtores acabam assim, como que eu posso dizer, não todos, né? Mas alguns produtores acabam não aceitando, às vezes, serem contrariados. Tá ok? Vamos. Professor, se não for tomar muito tempo, você poderia... eu acabei perdendo, não consegui acompanhar o raciocínio da tabela, da interpretação dessa tabela, dessa imagem aí. Dessa imagem? Essa imagem que ela só mostra assim, que são feitos ensaios, tá? Pegaram um extrator, seja ele qual for, vamos supor um extrator para fósforo. Pode ser Melish, ou Brine, pode ser o extrator que for. Resina. E aí eles pegaram e fizeram um teste e cultivaram com cultivo de plantas nessa área. Tá? Então, eles viram lá, o meu extrator ele extraiu tanto de fósforo, né? Esse tanto de fósforo, onde as plantas foram cultivadas, ela teve um rendimento relativo de 40%. Isso é baixo. Então, assim, o rendimento foi baixo. Eu vou classificar esse teor de fósforo como muito baixo. Então, todos os solos que forem analisados e aí eles tiverem com esse teor aqui, com a mesma metodologia que eu fiz, eu vou classificar como muito baixo. E aí, em outro trabalho, olha, foi aqui em torno de 50 a 70, está baixo. Médio, a produtividade foi de X, e foi esse teor aqui que o meu extrator conseguiu extrair. Beleza? A partir daí, eu passo a ter o quê? As interpretações. Eu tenho um teor muito baixo de fósforo, um teor baixo, um teor médio, um teor alto, um teor muito alto. E a partir dessas interpretações é que a gente tem o quê? A recomendação. Então, nessa situação aqui, para os teores de médio para muito baixo, eu tenho o quê? Uma adubação de correção. Eu teria o quê? Para eu ter o máximo da produtividade, eu vou, com o tempo, elevando esses teores até eu chegar a um nível alto, que seria uma faixa adequada. Quando eu chegar nesse faixa adequada, eu passo a ter uma adubação de manutenção. E nesse momento, eu já posso ver, eu posso assim, visar já altas produtividades. Tá ok? Quando eu tenho um teor muito alto, significa que eu não devo adubar? Eu devo adubar. Por quê? A planta vai extrair. Então, eu quero manter esse solo, eu tenho que repor aquilo que a planta consegue tirar. Daí que vem esses termos que é muito utilizado, né? Adubação de correção, adubação de manutenção, adubação de reposição. Eles vêm a partir do quê? A partir dos teores presentes no solo. E esses teores presentes no solo foram feitos ensaios, foram feitos trabalhos científicos que demonstraram o rendimento relativo dessas espécies. Entendi, seria o rendimento relativo à produtividade, né? A produtividade, isso aí. Vamos chutar valores aqui, 120 sacas de soja. Se eu extrair esse teor aqui e a planta está fazendo aqui as 120 sacas de soja, beleza, está alto.
Eu vou fazer uma adubação aqui de reposição. Ó, aqui no valor alto, a planta está produzindo, sei lá, 80 sacas de soja. Aí eu já tenho o teor de fósforo, por exemplo, alto. Ó, aqui eu vou fazer uma adubação de manutenção. Né? Até porque você tem ali, geralmente aqui depois da soja, a gente entra com a cultura do milho. Então, se você não deixar nada para o milho, a produtividade vai lá embaixo, para o milho, na safrinha. Agora, nossa, ó, o teor de fósforo aqui, ele está baixo. O teor de fósforo está baixo. Então, eu vou ter lá a produtividade em torno de, tipo, tá tendo 30 sacas, 40 sacas. Eu não vou conseguir, a partir daí, com esse teor baixo, produzir as 120. Eu vou conseguir isso a partir do quê? A partir de fazendo a correção, vou corrigindo com o passar das safras, a partir do meu manejo, sistema de plantio direto, manejo do solo, e aí, com o passar do tempo, eu posso atingir aquele máximo da produtividade. Nessa situação aqui, dificilmente eu consigo. Tá ok? Até porque, às vezes, é economicamente inviável. Lembrando, né, que isso ocorre muito para fósforo em função do quê? Altamente intemperizados os nossos solos? Sim, altamente temperizado. Então, nós temos situações em que o solo está ácido, né, pH baixo. Além disso, na fração mineralógica, a gente vai encontrar quem? Na fração argila desse solo? Óxido e caulinita. Apresentam CTC baixa. Além disso, esses óxidos eles apresentam o quê? Cargas variáveis, variáveis de acordo com o pH. Se nós temos solos ácidos e nós temos argilominerais com cargas variáveis, a gente vai ter uma situação que esses argilominerais, em sua maioria, vão estar com cargas positivas. Essas cargas positivas, quando encontra o fósforo presente no solo, que está com carga negativa, em função das características físico-químicas, tanto do mineral quanto as características químicas do fósforo, ocorre uma reação química forte, ocorre uma ligação forte. Tá ok? E aí esse fósforo fica indisponível para as plantas. Por isso que a gente vai corrigindo, porque a gente vai colocando fósforo nessas cargas, vai completando essas cargas. Tá ok? Isso é uma coisa conhecida como fixação do fósforo. É uma outra dúvida. Para cada fase aí, né? Você tem a fase de correção, de manutenção e reposição. Para cada fase, existe uma metodologia mais adequada ou não? Segue aquele mesmo preceito? Isso aqui é para uma metodologia. Então, a metodologia que você vai trabalhar ali na sua área, a metodologia que é para a sua região, ela vai te dar isso aqui. Tá? Não existe assim uma metodologia para essa fase, não. Então, aí você está misturando tudo. Ok? Você está fugindo um pouco do princípio da regionalização. Isso aqui é uma única metodologia que está te dando essa condição. Perfeito. Tá ok? E aí, uma outra dúvida. Ali está escrito na adubação de correção embaixo, solo em caixa alta e planta em caixa baixa. Depois, ao contrário, depois só planta. Isso significa que na adubação de correção eu vou fazer análise sobre a análise de solo e depois na análise... Aqui seria mais ou menos assim, ó. O solo vai consumir bastante nutriente, a planta pouco. Aqui já vai ser pouco para o solo e muito para a planta. E aqui só para a planta. Vocês já ouviram assim, que a gente tem a adubação fosfatada a lanço e localizado. Vocês já ouviram falar nisso? Principalmente o pessoal que já trabalha na área. Tem muitos produtores que eles fazem a lanço e muitos produtores que fazem localizado. Eu, como professor, né, como trabalhei bastante com química do solo, eu vou falar para vocês assim, nossa, a lanço é loucura. Por quê? Eu sei dessas condições do solo, eu sei dessas condições as condições ambientais aqui dos solos brasileiros. Eu sei que são altos teores de óxido, de caulinita. Se tiver baixo teor de matéria orgânica, aí piora ainda mais a situação. Então, esse fósforo aqui, ele vai ser o quê? Altamente fixado. A eficiência na adubação fosfatada vai ser de 15%, 20%, 10%. Então, a maior parte do fósforo que você vai aplicar vai ser perdido. Se você faz isso a lanço, piora ainda mais a situação.
Só que para o produtor, esse fazer localizado, ou fazer a lanço, ele tem uma diferença de custo muito grande em termos de combustível. Eu já participei de um TCC, uma banca de um TCC, que o produtor ele mostrou lá para a gente, ele fez os cálculos e mostrou essa diferença em termos de custo. E para o produtor, ele visa muito esse custo. Como técnico, eu vou ter que visar essa situação aqui e o custo. Fazendo alguns trabalhos, o que a gente observou? Essa produtividade, em algumas situações em que você aplica lanço, não dá diferença se você fizer a lanço ou localizado. Em outras situações, dá uma diferença muito grande você fazer localizado e fazer a lanço. Isso é explicado justamente por esse diagrama aqui. Quando você tem essa situação aqui, ó, não faça lanço, porque sua perda vai ser muito grande. Aqui, a gente recomenda de forma localizada. Quando você atinge essas faixas aqui, aí é indiferente você fazer lanço ou localizado. E a gente tem vários trabalhos científicos que demonstrou isso. Demonstrou que essa situação pode ser explicada em função dessas faixas. Tá ok? Então, assim, seria correto eu falar que a adubação a lanço é errada? Seria correto? Não. Mas, assim, depende. Depende do quê? Em que faixa de fósforo está? É uma área nova? Se for uma área nova ou tiver nessa situação aqui, não é recomendado fazer a lanço. Agora, se tiver nessa faixa aqui adequada ou uma faixa elevada, aqui na parte de reposição, não teria problema você fazer a lanço. Beleza? E isso aqui a gente encontra muito, principalmente nessas áreas mais antigas. Porque a quantidade de fósforo que foi jogada ali ao longo dos anos, ao longo do cultivo, e que aquele fósforo foi sendo fixado ali no solo, que aí você acaba chegando a essa situação aqui, ó. Essas áreas mais antigas, que foram bem manejadas, você tem essa situação. Nas áreas mais novas, você encontra essa situação. Beleza? Perfeito, Dúvidas? professor. Obrigado. Aqui a gente tem uma outra tabela que mostra, né, os teores no solo aqui de fósforo ou potássio, né, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, né, a produção relativa e a adubação, como que deve ser, tipo, máxima econômica viável. Isso aqui demonstra o quê? Que foram feitos trabalhos. E esses trabalhos são demonstrados através de tabelas. E esses trabalhos, eles são feitos o quê? Para cada região. Tá ok? Então, esses dados aqui eu mostro para vocês, justamente para vocês observarem. Aqui a gente tem uma interpretação para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? Aqui você vê o teor de fósforo presente no solo, em a produção relativa e os níveis. Limitante, muito baixo, baixo, médio, suficiente e alto. Tá ok? E mais uma coisa que é interessante, que é uma característica deles lá, a questão do solo. Eles fizeram a classificação do solo, eles fizeram solo classe 1, 2, 3, 4 e solos alagados. Então, os teores não significa, eu tenho um teor 9, um teor 9 de 9 ppm, ou 9 miligramas por litro de fósforo, vai ser um teor baixo ou médio? Depende, vai depender da classe de solo, vai depender se o solo é alagado. Beleza? E assim, eu não posso simplesmente pegar uma tabela e usar para uma outra região. Por quê? Esses trabalhos foram realizados para determinada região. A gente tem uma outra tabela aqui de Minas Gerais. De Minas Gerais, eles não fizeram a classe de solo, né? Igual no Rio Grande do Sul, mas eles fizeram em função do quê? Do percentual de argila. Então, eles fizeram solos com entre 35% e 60% de argila. Se o fósforo estiver abaixo de 4, vai ser muito baixo, igual ou abaixo de 4. Se o fósforo tiver 20, em um solo com 15% a 35% de argila, ele já vai estar bom.
Então, reparem, não é apenas um valor. Se eu falar para vocês, meu solo tem 13% 13 ppm de fósforo, vai ser muito bom, médio, baixo ou muito baixo? Depende. Primeira coisa, depende. Qual é a localização do seu solo? Em que região? É em Minas Gerais? É no Rio Grande do Sul? É no Rio de Janeiro? É em São Paulo? É no Mato Grosso? É na região do Cerrado? Beleza, é em Minas Gerais. Tá, você tem lá 13, foi 13 que eu falei, né? 13 ppm, 13 miligramas por litro de fósforo. Lá em Minas Gerais, beleza. Outra pergunta que vocês têm que fazer: qual é o percentual de argila? Se tiver 60 a mais, ou mais de argila, vai estar o quê? Muito bom. Beleza, galera? Ó, tá lá em cima. Eu vou interpretar ele aqui, ó. Lá em cima. Beleza? Agora, se esse solo for arenoso, tiver de 15 a 35% de argila, né? Textura arenosa não, solo de textura média. 13 vai estar o quê? Teor médio. Se o solo for arenoso, esse 13 vai estar um teor o quê? Baixo. Beleza? Dúvidas com relação a isso? O professor, eu também teria que perguntar o método que o indivíduo realizou, né, nessa análise dele. Essa pergunta, ela meio que assim, como que eu posso te falar? Essa pergunta, na realidade, não era nem para ser feita. Porque se o cara está em Minas Gerais, ele deve utilizar a metodologia para o estado de Minas Gerais. Beleza? Mas é interessante vocês perguntarem, para vocês terem a certeza. Certo. Tranquilo? Professor, licença. Sim. E quando um estado não tem uma recomendação? A gente Boa. segue trabalhos já publicados, a gente tenta sorte, testa Boa. método por método. Tenta sorte, é boa. Vamos lá, excelente colocação. O que você não tem um estado? Vamos supor, eu vou trabalhar com a cultura do abacaxi em Tangará da Serra. Aí a cultura do abacaxi em Tangará da Serra, eu não tenho uma metodologia oficial em que vai colocar aqui em Tangará da Serra. Aí eu vou pesquisar, assim, se eu quero trabalhar aquela cultura, eu vou ter que pesquisar sobre a cultura. Aí eu vejo que existe um grupo de pesquisa da Unemat em Tangará da Serra que trabalha com a cultura do abacaxi. Será que eles publicaram alguma coisa? Se eles publicaram, eu vou tentar, utilizar essa metodologia deles. Porque já tem um grupo. É uma metodologia oficial para o estado inteiro? Não, mas já tem um grupo trabalhando com essa cultura e com essa recomendação, com essa interpretação. Às vezes, você não vai ter essa tabela aqui, mas você vai ter uma coisa mais simplificada. Tranquilo? Sempre trabalhar com aquela informação que tenha. Se não tiver esse grupo que vai gerar uma cartilha, um manual, você vai buscar se tem algum artigo científico. Será que alguém já trabalhou com adubação do abacaxi no Mato Grosso, em Tangará da Serra? Será que alguém já trabalhou produzindo produção de abacaxi no Mato Grosso ou no Cerrado? E aí eu vou tentar buscar aquela condição que seja mais próxima da minha realidade. Tá? A gente encontra muito disso. Essa situação que você colocou é o que a gente mais encontra. Tá, ok? Principalmente dependendo da cultura que vocês estejam trabalhando. Para a soja, eu vou ter dificuldade? O que vocês acham? Provavelmente não. Para o algodão, eu vou ter dificuldade de encontrar esses valores? Claro que não. Não. As culturas principais, existem muitos estudos sobre elas. Com certeza. Agora, vamos supor, vou trabalhar com a chia. Eu trabalhei, professor, no mestrado, com um feijão chamado feijão mungo. Talvez você já até ouviu falar aí no Mato Grosso. Eu fiz mestrado aqui da Rural, né? Estou aqui na Rural. E a gente está trabalhando com esse feijão.
Aliás, trabalhei, né, no mestrado. E assim, a gente teve que partir do início, assim, fazer algum. Eu estava trabalhando com FBN, então a gente precisava de um controle nitrogenado para a gente poder comparar, né, o que a STIRP lá conseguiu fixar com o nosso controle positivo, que seria a dose ideal de nitrogênio, e a gente não tinha essa dose. Então, vamos lá do iniciozinho, fazer experimento, uma curva, com Curva, doses de bem isso. nitrogênio. E aí a gente fez para cá, né, numa condição ainda de casa de vegetação, e aí tem todos esses entraves, assim, né? E Também tem isso é a legal, cultura. isso é importante, assim, para uma coisa que não é o trabalho da sua dissertação, é uma coisa importante para o grupo de pesquisa, porque você iniciou, então você pode continuar o doutorado nessa mesma linha, então, assim, o seu trabalho de mestrado, ele foi a base para o trabalho de doutorado. Não sei se você me entendeu. Então, isso demonstra assim, a importância do grupo de pesquisa em dar continuidade aos trabalhos, independente de quem entre, de quem vai chegando. Então, quem vai chegando, ele vai agregando resultado. Isso é a Sim, importância verdade. do fortalecimento do grupo de Do pesquisa. grupo, Então, fato. os próximos trabalhos, você já encontrou um resultado. E aí pode ser que seu resultado ainda não seja o melhor, mas a partir do seu resultado vai dar base para que encontre ele, o ideal, é essa faixa aqui que é o ideal para adubação controle. E aí eu vou comparar com estirpes. Será que ela consegue produzir a mesma coisa que a adubação ideal? E isso a gente encontra bastante, né? A gente encontra bastante. Até porque, assim, em relação a financiamento de pesquisa, se você tem culturas de grande interesse econômico, você tem bastante dinheiro para fazer pesquisa. As empresas privadas investem em pesquisa. Por quê? Vai ter um retorno financeiro. Quando a gente tem pesquisa considerada pesquisa básica, que você não tem o feijão, qual é o nome do feijão? É o feijão mungo, ele é um vigna. Ele é Então, primo do calpi. Então, o feijão em si já, já não tem tanta. Assim, não é que não tenha tanta pesquisa, mas assim, a visibilidade dele, apesar de estar no nosso prato aqui no dia a dia, ele, comparada a soja, a milho, algodão, cana-de-açúcar, ele é meio que um patinho feio, né? No sentido em financiamento de pesquisa. Então, Verdade. E esse ainda é pior, porque ele é destinado mais para exportação, né? Porque aqui no aí, Brasil a gente não tem assim o não hábito fez- de consumir, né? Então ele é mais basicamente assim o que é plantado, o que é cultivado é para exportação. 95% vai para vai fora. embora. É. Então, assim, a gente acaba não tendo tanto investimento em pesquisa em relação a esse tipo de cultura. Né? Que, assim, acaba sendo, às vezes, um erro de várias vezes, né, de um pensamento imediatista, né? Assim, fugindo completamente do mérito político, tá? Não quero entrar em termos de discussão política, mas às vezes esse imediatismo, assim, em questão de pesquisa, você acaba deixando trabalhos de lado e que com certeza vão dar muita importância lá na frente. Tá? Uma prova disso que eu sempre falo é a questão da cultura da soja. Então, se a gente não tivesse lá as pesquisas iniciais da doutora Dolbenheim, se a gente não tivesse esses trabalhos, quem diria que a gente atingiria hoje o patamar que nós somos em termos da cultura da soja? Mas teve o quê? O trabalho lá atrás. Anos atrás, se alguém falasse, o Mato Grosso vai virar o maior produtor de soja mundial, todo mundo ia rir. Por quê? A soja, as primeiras variedades, não iriam bem aqui no Mato Grosso de jeito nenhum. Tanto que, se você for verificar o mapa, né? O mapa da soja, ela veio lá de baixo, veio subindo até chegar aqui e continua subindo. E a gente tem cada vez mais lançamento de variedade. Ultimamente lançaram uma variedade aqui que ela acaba indo bem em solo arenoso. Então você vê, ó, o produtor precisa. Eu tenho uma área aqui, eu tenho mancha de solo que é bem arenosa aqui.
produtividade de soja vai lá para baixo, vai para 30 sacas por hectare. Eu preciso arrumar um jeito de fazer isso. Aí você tem pesquisa lá, por exemplo, com estilosante, você tem pesquisa com variedades que sejam tolerantes a essa textura, que consiga se desenvolver bem nessa textura. E aí você começa a ter trabalhos. Por quê? Vai uma coisa que conseguiu, vai ter um retorno financeiro rápido. Mas a gente não deve esquecer da pesquisa básica, né? Como o nome já diz, ela acaba sendo uma base para futuros resultados. Vamos lá, dar uma respirada. Cansa, né? É engraçado que essa modalidade remota eu fico mais cansado do que presencial. Incrível que pareça. Aqui a gente tem uma outra tabela, né? De interpretação, a tabela aqui para o Rio de Janeiro, né? O Manual de Adubação para o Estado do Rio de Janeiro. Eu peguei aqui o de 88, mas a gente já tem a versão atual. E aí, para fósforo aqui, a gente já não tem nem tipo de solo, a gente não tem nem textura. A gente já tem o quê? Só a concentração de fósforo e qual o nível que a gente vai classificar, de 11 a 20 médio, 21 a 30 alto, acima de 30 muito alto. Por quê? Percebeu-se que lá não tem diferença para o teor textural nem para a classe de solo. Então, o manual oficial lá, ele mostra para a gente que simplesmente o teor de fósforo no solo, a gente pode fazer a interpretação. Uma coisa interessante, olha só a diferença. Percentual de argila, muito baixo, 2,7, muito alto já é 18. Aqui a gente já trabalha de 0 a 10 até acima de 30. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? É justamente isso, que dependendo da região, você vai ter um resultado. Por isso que não é correto a gente falar que um é melhor que o outro, né? Como um dos integrantes, agora eu não lembro o nome, comentou, se eu tiver numa área nova, eu vou utilizar o Melish. Já se eu tiver numa área que já está sendo trabalhada há mais tempo, eu vou utilizar uma outra extração. Não existe assim a forma. Seria ruim eu falar para você, não, você só pode usar isso. Porque você, com o tempo, você já vai criando o seu manejo. Tá? Provavelmente isso você está comentando em função da quê? Do Melish ser uma solução ácida, você acaba extraindo aquele fósforo que está ligado ao cálcio, um fosfato de cálcio. E que muitas das vezes esse fosfato de cálcio, ali que você fez a calagem e ele está presente naquele solo, se for uma área mais antiga, aquele fosfato não vai estar disponível para as plantas. E outras situações você acaba subestimando. Então, assim, são metodologias que, com o tempo, elas vão sendo estudadas. Pode ser que um dia isso mude? Pode, mas eu acho difícil, tá? Porque isso requer pesquisa, isso requer financiamento para as pesquisas. E hoje em dia a gente sabe que isso está cada vez mais escasso. Aqui nós temos do Boletim Técnico 100, né, que é para São Paulo. Então, você tem lá para resina, já muda já o extrator, então você tem o teor de fósforo extraído com resina, e aí você tem também um outro componente, que é a produção relativa. Então, quanto da produção que você quer? Você quer 100%, acima de 100%? Você quer uma produtividade muito elevada, ou uma produtividade média, ou você não está se importando muito com o início ali dessa produtividade? Você tem essa interpretação. Tá, ok? Às vezes o teor, como eu mostrei para vocês, a adubação não vai ser uma adubação de... Primeiro vai ser uma adubação de correção, não vai ser uma de manutenção e nem de reposição. Então, você não vai visar uma produtividade alta. Por quê? Economicamente, isso vai ser inviável. E você vai ter que colocar quantidades tão grandes que a planta, mesmo assim, não vai conseguir absorver. Porque o teu solo ele vai absorver praticamente quase que todo o nutriente que você colocar ali, principalmente o fósforo. Tá? Em São Paulo, eles fizeram o trabalho de acordo com a cultura, né? São espécies florestais, perenes, anuais, hortaliças. Então, você tem mais um componente para fazer essa interpretação. Eu vou trabalhar com o máximo, estou trabalhando com perene e deu lá 13, de 13 a 30. Então, eu tenho uma produtividade, eu tenho um teor médio
e eu posso ter uma produtividade relativa aqui de 100. Agora, se eu tiver em torno de 5, não adianta eu querer visar o máximo da produtividade. Ele está muito baixo, então a produtividade vai ser o quê? Ali em torno de 70%. Eu não vou ter mais que isso. Tranquilo? Professor, Oi. você disse que quando o solo está com um percentual muito baixo, a maioria da matéria, do fósforo que você colocar nesse solo, o solo vai absorver a maioria, né? Vai dissolver, isso aí. Isso. O que vai acontecer para o solo parar de absorver tanto e começar as plantas começarem a absorver? É um manejo mais seguido de aplicação? Com certeza, principalmente manejo relacionado à matéria orgânica presente nesse solo. Porque assim, qual é o problema? Vou fazer uma coisa feia aqui. Qual o problema? Você tem um solo ali que tem as cargas, correto? Tem as cargas. Essas cargas no solo, principalmente os solos altamente temperizados, estiverem ácidos, vão estar o quê? Positivas. A maior parte delas. Aí você tem, vou fazer de forma bem resumida, tá, galera? O fósforo aqui com a carga negativa, tá? Aqui vai ser o fosfato, né? HPO4 menos ou H2PO4 menos ou HPO4 menos. Aí eu vou fazer de forma bem resumida aqui. Isso aqui vai ter uma interação fortíssima. Tá? Ele vai formar uma ligação covalente, vai ocorrer a fixação desse fósforo. Já ouviram falar no termo fixação do fósforo? É isso aqui. A planta não vai conseguir absorver esse fósforo, porque ele tá ligado aqui para uma ligação forte. Aí você coloca outro fósforo. Esse outro fósforo ligou aqui. E aí, assim, enquanto você não pegar todas essas cargas aqui, literalmente, você ainda vai estar fornecendo fósforo ali para o solo. A partir do momento que você teve a saturação dessas cargas, quando você jogar fósforo no solo, ele não vai ficar retido. E aí ele fica disponível para as plantas. Só que você vai precisar preencher todas essas cargas para depois desse fósforo ficar liberado para a planta? Teoricamente, sim. Mas você pode fazer o quê? Antes de que ocorra a ligação do fósforo aqui nessas cargas, você pode neutralizar essas cargas. Não sei se o termo neutralização estaria correto, mas assim, você vai neutralizar a carga. Não no sentido de pH, tá? Você pode alterar essa carga aqui de positiva para negativa através da elevação do pH. Tá? No entanto, os óxidos apresentam um ponto de carga zero elevado, então você não vai atingir pH 9, né? Até porque você vai diminuir a disponibilidade de muitos nutrientes, principalmente os micronutrientes. Mas você pode o quê? Neutralizar essa carga, neutralizar no sentido de eliminar essa carga. De que maneira? Colocando alguma substância que se liga a essa carga aqui. E que substância é essa que vai apresentar essa capacidade? A matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela vai fazer como se fosse uma capa aqui nesses óxidos, ela vai recobrir esses óxidos, diminuindo o que? Essas cargas aqui, justamente para ocorrer a fixação do fósforo. Beleza? Então, com o passar do tempo, você fazendo manejo de matéria orgânica no solo, fazendo adubação fosfatada, essas cargas aqui elas vão sendo o quê? Saturadas. E aí você aumenta dessa maneira a disponibilidade desse fósforo. Não sei se era isso que você tinha perguntado. É isso sim, professor. Obrigado. Nada. Vocês gostam de química? A gente estava fazendo um trabalho com os calouros aqui da Unemat e a primeira coisa que eu falava para eles, galera, passam a gostar de química. A base da agronomia. Se quer trabalhar com solos, tem que trabalhar com química. Bom, galera, a gente tem então aqui... E como assim o laboratório? A gente falou das análises e como que esses laboratórios são controlados.
existem programas, tá? Então, eu vou abrir um laboratório hoje aqui, em Tangará da Serra, e aí, assim, eu posso abrir o laboratório e aí o pessoal vai falar, não, faz análise? Faço análise sim. Mas quais são os selos que você tem? Mas que selo? Esses selos são dados por quem? Por esses programas de controle de qualidade. Tá? A gente tem 5 grandes programas de controle de qualidade. A gente tem o programa de ensaio e proficiência do IAC, tá, ok? Então, eu quero ter o controle de qualidade lá do IAC, eu quero ter o selo de qualidade lá do IAC, pela metodologia deles, eles mandam, eu entro com o cadastro, eles mandam amostra de solos com as concentrações conhecidas, manda para eu fazer. Se eu atingir um percentual mínimo de recuperação desses dados, né, um percentual mínimo de acerto, eu vou ter o selo deles. Caso contrário, eles não me dão esse selo. Tá, ok? É um selo de qualidade mesmo, igual aqueles selos que a gente tem, ISO, vários selos que as empresas buscam. Tá? Significa que o laboratório é ruim se ele não tem um selo? Depende. Às vezes o laboratório não se propôs a fazer entrar nesse controle de qualidade. Tá, isso acaba assim, tendo um custo, tem toda todo um procedimento para poder conseguir esse selo. Tá? Às vezes tem que mudar a estrutura. É óbvio que quando tem o selo, você tem uma certeza de que aquelas análises elas estão sendo feitas assim, são mais confiáveis. Tá? A gente tem o programa de controle de qualidade e análise do solo de Minas Gerais, que é o Profert. Nós temos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente for ver aqui em termos de estado, a gente tem São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente tem o CELA, que é do Paraná, e nós temos o da Embrapa, que é o de qualidade laboratório de fertilidade. Tá, ok? Geralmente, assim, no Brasil, os laboratórios eles buscam, né, o principal selo é o da Embrapa, né, porque a grande maioria dos ensaios foram feitos pela metodologia da Embrapa e pela metodologia do IAC. Tá, ok? Então, assim, a nível nacional, os que eles mais buscam selo é o selo do IAC e o selo da Embrapa. Tá, ok? Esses são os principais. Aqui eu tenho um quadro que mostra para vocês de forma bem resumida, né, essas análises. Né? A gente tem aqui o IAC, a gente tem o de Minas Gerais, a gente tem o do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem do Paraná e a gente tem o da Embrapa. E aqui a gente tem as características do solo, os parâmetros que são analisados, né, do solo e quais são as metodologias. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o pH. Pelo IAC, eles fazem cloreto de cálcio numa relação 1 para 2,5. Já em Embrapa, a gente faz em água, em 1 para 2,5. Tá, ok? Profert, o de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o do Paraná. Alumínio trocável, como que é determinado? Alumínio trocável pelo IAC é uma solução salina de KCl a 1 mol por litro, 1 molar. Profert, 1 molar, todos eles são 1 molar. Então, para determinação de alumínio trocável, né, para extração de alumínio trocável, a gente tem uma solução extratora de KCl. Cálcio mais magnésio, aqui a gente já tem resina para São Paulo. O restante extrai com o quê? Uma solução extratora de KCl. Então, se eu estiver fazendo pela metodologia da Embrapa, a extração de KCl, eu consigo extrair cálcio, magnésio e alumínio trocável. Se eu estiver fazendo pelo IAC, eu já vou trabalhar já com KCl para alumínio trocável e a resina aqui para o cálcio mais magnésio. Tá? Determinação da acidez potencial, que é o H mais AL, aqui pelo método SMP. O outro aqui, método SMP. Já Santa Catarina... Minas Gerais, Paraná e a Embrapa, eles já colocam já uma solução de acetato de cálcio corrigida pH 7. A Embrapa ainda propõe pelo método SMP, ou faz por um ou para o outro. Tá ok? Fósforo disponível.
É que a grande diferença entre esses métodos é justamente em relação ao fósforo disponível. IAC, resina, o restante, MELIS. Tá? Enxofre, micronutriente, DTPA, MELIS, MELIS1, MELIS1, boro, matéria orgânica. Tá, ok? Então, isso aqui, de forma bem resumida, quais são os parâmetros avaliados e quais são as soluções extratoras para avaliar esses parâmetros. Tá? O que eu vou mostrar para vocês vai ser baseado principalmente aqui em relação ao preconizado pela Embrapa. Tá ok? Qual utilizar? Falei para vocês do princípio da regionalização. Então, o princípio da regionalização, a gente deve ir atrás do quê? Primeiro, para fazer análise, a gente deve prestar atenção quais são os princípios, quais são as soluções. Vocês viram que existe diferença entre os controles de qualidade do laboratório, e esses controles de qualidade vai ser de acordo com o estado que vocês estão trabalhando, e principalmente porque essa interpretação dos resultados, eles vão ser baseados nessas metodologias que foram desenvolvidas para o estado que vocês estão trabalhando. Tá ok? Então, a gente tem o manual de adubação e calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem a 5ª aproximação, que é para o estado de Minas Gerais, boletim técnico 100 para São Paulo, a gente tem a atualização aqui do manual de adubação de calagem para o estado do Paraná, para o Rio de Janeiro, aqui o manual do Cerrado, esse aqui é o mais antigo, a gente teve uma atualização, que foi a nutrição e adubação de grande cultura na região do Cerrado, foi lançado no último Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, foi em Cuiabá, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi no último, sim, que foi em Cuiabá. Recomendação em calagem de adubação para o estado do Paraná, a gente tem aqui para o Espírito Santo. Além disso, a gente não tem para todos os estados, mas a gente tem o quê? As circulares técnicas da Embrapa. A gente, por exemplo, tem a circular técnica 50, que é fertilidade do solo e nutrição do solo. Essa circular aqui, eu costumo mostrar para os alunos, eu acho ela muito interessante, porque ela tem a interpretação e recomendação de acordo com cada metodologia. Então, ela não foi feita apenas para São Paulo, ela não foi feita apenas para o Paraná. Dependendo de de onde vocês estiverem trabalhando, vocês conseguem utilizar essa circular técnica como base sem problema nenhum, tá? Porque ela viu praticamente todas as regiões, tá? Ela acaba abordando para várias regiões e várias metodologias, tá? Inclusive com diferentes extratores, né? Principalmente aqui a gente fala de MELIS e resina, ele trabalha com os 2 extratores, tá? Tem aqui, por exemplo, o manual de cana-de-açúcar, né, adubação fosfatada, que a gente tem a interpretação, né, a tabela de interpretação para cana-de-açúcar, né, adubação fosfatada. Tem nutrição e adubação de milho, adubação e correção do solo, procedimento salutar, função do resultado da análise de solo. Isso aqui é mais um geralzão, né, de Campina Grande, na Paraíba. E a gente tem os manuais de análise química do solo, planta e fertilizante, né, pela Embrapa, e esse outro manual aqui da Embrapa também, que esse aqui acaba abordando como que se diz, a análise física. Tic-teco já está dando já cansou já, tá até difícil sair algumas coisas. Como eu falei para vocês, né, a gente tem a adubação, a gente já tem a metodologia que a gente vai discutir aqui durante esse bate-papo, né, durante esse curso, é aquela preconizada pela Embrapa. Vale a pena a gente só voltar aqui nessas circulares técnicas, que muitas das vezes não tem uma circular técnica, mas tem algum grupo de pesquisa que não é de forma oficial, mas que fez os trabalhos. Né? A gente teve o exemplo aqui da nossa amiga, que não tinha nada para uma determinada variedade de feijão, ela foi lá e teve que trabalhar. Hoje, se eu for trabalhar com essa cultura, eu vou procurá-la e falar quais são os valores que você procurar o trabalho, quais são os valores que você trabalhou, que utilizou, qual que você achou, e aí eu vou tentar adaptar para não começar do zero. Tá ok? Então, existem trabalhos que alguém deve ter realizado. Se ninguém realizou, galera, mão na massa e tenta vocês encontrar esses resultados. Tá ok? É um trabalho maior, é um trabalho grande, mas vocês não vão ser questionados se alguém perguntar, mas por que você usou a dose tal?
vocês não serão questionados. Ah, mas eu não vou fazer trabalho científico. Beleza. Então, você tenta pegar uma área, tá ok? Hoje em dia, os produtores não têm tanta resistência com relação a isso. Prova disso, galera, que quem anda em região produtora, o que a gente mais vê na beira da estrada é o quê? Aquelas plaquinhas lá de empresa. Não é isso? Eu estou falando mentira? A gente não vê várias plaquinhas de empresa? Tem muito, hein? E o que essas plaquinhas de empresa significam? São trabalhos que eles estão realizando, são experimentos que eles estão realizando ali na fazenda. E aí vocês acham que eles são bobos? Eles vão botar lá no meio da fazenda? Ou eles vão botar num lugar onde todo mundo está passando e olhando? Então, os produtores, eles são abertos para isso. Né? Eu imaginava que não, produtor não é... Pelo menos assim, eu sempre tive a sorte de produtor que eu tenho contato aqui, que eu converso, e muitos que eu não conheço, mas quando eu me apresento como professor, o professor está aberto aqui para fazer o trabalho que o senhor quiser. Tá? Então, é muito... os produtores aqui, pelo menos na nossa região, eles são bem abertos a isso. Ó, vamos fazer um trabalho aqui. Ó. A gente tem aqui a recomendação, vou dar um exemplo. A gente tem uma recomendação aqui, e vamos botar aqui. Eu esqueci de colocar do atual, do Mato Grosso, da região do Cerrado aqui. Eu tenho aqui que fala que é baixo, e aí a adubação nesse baixo aqui, ele fala que, ou melhor, está em torno de 41 a 80 pela essa metodologia, e ele fala que é alto, para manter o máximo da produtividade, eu tenho que aplicar 10 quilos de P2O5 por hectare. Um exemplo, estou chutando valores, tá, galera? Vou lá e faço essa aplicação, mas se eu aplicar um pouco a mais, ou se eu aplicar um pouco a menos, o que acontece? Eu não posso pegar lá e fazer isso aqui, ó, um gráfico, com menos, com mais, e a dose recomendada, e aí eu vou obter valores. Vou obtendo valores. Aí eu obtenho aqui uma regressão. Correto? Eu vou obter um X, ou melhor, um Y igual, sei lá, 20x mais, mais zero alguma coisa, não vou ter uma equação. E aí eu vou encontrar o quê? Nossa, ó, a partir dessa dose aqui, não tem necessidade de eu aplicar mais. Mas será que esse aqui foi a 9? Nossa, se eu aplicar um pouquinho mais aqui, eu produzo mais, ó. Faço conta. Esse produzir a mais aqui, paga? Banca? Eu vou ter lucro? Vou, beleza. Então, eu começo a fazer esses ensaios aqui na propriedade que eu estou trabalhando. E aí eu começo a adequar a minha recomendação. Eu tirei como base aqui uma tabela oficial, e aí eu estou trabalhando o quê? Esses valores aqui como base da tabela oficial na minha propriedade. E, às vezes, naquela situação, eu posso até diminuir, porque eu não vou ter diminuição de produtividade. Então, não preciso aplicar aquela dose. Ou, às vezes, se eu aumentar, eu vou ter um aumento na produtividade. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o recado que eu tentei passar para vocês. Dúvidas? Não? Não, senhor. Então, aqui uma frase do meu grande amigo Everaldo Zonta, ele não gosta que chame ele de Everaldo, só de Zonta, né? Essa frase eu peguei dele da época de graduação, então a gente não almeja aqui encher os estudantes, né? Vocês que estão me ouvindo, de informação, mas sim o quê? Despertar para a necessidade de conhecer mais e de se manter atualizado, que esse é o principal, tá? Para alimentar o quê? O conhecimento. Então, como eu falei para vocês, a gente tem muitos produtores, não sei qual é o nível de escolaridade que os produtores estão fazendo o curso, apresentam, mas eu gostaria de deixar bem claro que isso não depende de título e de diploma, tá? Às vezes você, pelo simples fato de ter a curiosidade, ter essa capacidade de observar, isso tudo já faz de vocês pesquisadores. Tá? Então, eu espero que com esse curso aqui, só pelo simples fato de vocês despertarem para buscarem mais conhecimento, buscarem mais informações, eu já fico satisfeito.
tá? Porque muitas das vezes é o que eu sempre falo para os alunos: quem garante do que eu estou falando aqui está certo? Quem garante a vocês? Vocês só vão saber isso buscando informação, buscando conhecimento, tá? Galera, vou só pausar aqui a gravação, porque já deve estar um monstro, deve estar bem grande.